Amém, queridos? Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa autoridade espiritual, entender qual que é essa autoridade humana sobre a terra, né? Eu não vou seguir assim exatamente a apostila, mas está tudo dentro da apostila, garanto para vocês, que depois vocês podem ler em casa. Mas quando Deus... É interessante porque a gente quase não pensa, por que Deus criou a terra? Você já parou para pensar, por que Deus criou a terra? Deus precisava criar a terra? Deus já tinha, a palavra de Deus diz assim, no princípio, né, antes de todas as coisas, quando as coisas estão começando, criou Deus o quê? Os céus e depois a terra. Deus é autoexistente, ninguém criou Deus. Deus não precisou ser criado, mas Deus criou uma dimensão celestial, uma dimensão espiritual, uma dimensão onde existe um reino poderoso, que já existe um reino poderoso. Antes de Deus criar a terra, Deus criou essa dimensão poderosa do reino dele, onde existem anjos, arcanjos, querubins, onde existe um sistema, onde existe um governo, onde Deus, a nossa mente não consegue imaginar, mas Deus criou algo muito poderoso. Deus criou os céus. E nesses céus ele decidiu que seria a sua morada. É onde ele estaria com o seu trono, aonde ele se sentaria, aonde o governo dele era estabelecido, numa dimensão muito maior. Mas esse Deus, ele desejou que essa dimensão fosse também visível e que ele pudesse compartilhar com os seus filhos. A ideia de Deus de criar a terra era que os seus filhos pudessem entender e viver numa outra dimensão, mas refletindo uma dimensão celestial. Então aquilo que era invisível, Deus decidiu agora trazer um governo, manifestar de uma forma visível. E aí Deus cria a terra. Quando Deus forma a terra, Deus não cria assim, tipo, o homem, às vezes, né, eu já vi pregadores falarem assim, né, que Deus foi criando as coisas, de repente Deus olhou, pensou, tá faltando alguma coisa, eu vou trazer o homem. Não, Deus, o primeiro pensamento de Deus é sobre a humanidade, que era a imagem e semelhança de quem ele era, aquilo que era na dimensão celestial, esse ser espiritual, que era invisível, ele agora queria que fosse um ser visível. E para que esse ser pudesse ser visível na terra e pudesse manifestar de uma forma física na terra, ele precisava criar a terra. Então todas as coisas foram criadas para que tivesse a coroa da criação, que era a humanidade. E aí Deus traz então, e quando Deus coloca esse homem na terra, aí coloca para mim, já tá lá? 1:28, filho. Pode ser no 27, volta ali no 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Olha só o que eu falei. Aquilo que era invisível, nessa dimensão espiritual, Deus queria que agora fosse visível. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move na terra. Uma das coisas que eu acho mais maravilhosa, Deus é maravilhoso, toda a palavra é maravilhosa, mas às vezes a gente deixa passar muitas coisas desapercebidas. Assim que Deus criou a humanidade, qual foi a primeira coisa que Deus fez? O poder para o homem sujeitar os... Antes de dar o poder, o que Deus fez? Deus abençoou. Deus disse: vocês têm a minha permissão, vocês têm a minha bênção, vocês têm tudo o que vocês necessitam para exercer o que eu vou querer de vocês. Antes de Deus nos pedir qualquer coisa, Deus nos dá. Antes de Deus ter qualquer expectativa ao nosso respeito, Deus nos abençoa. E Deus abençoou e disse: olha, vocês vão ser poderosos nessa terra. Como eu sou poderoso no céu, vai ter um poder sobre vocês aqui na terra. Isso tudo é para vocês. E vocês vão frutificar de quem vocês são. Se vocês são a minha imagem e semelhança, vocês vão produzir frutos que sejam a minha imagem e semelhança. Você só frutifica de quem você é. Você não frutifica do que você tem. Você frutifica de quem você é. Então, assim como eu estou sobre vocês e eu
vocês são minha imagem e semelhança e eu os abençoo, vocês vão ser frutos abençoados. Vocês vão frutificar a minha bênção na terra, porque eu abençoei vocês. E vocês vão multiplicar, porque há muitas coisas que vão vir sobre a mão de vocês e vocês vão ter o poder de multiplicar. Então vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar e vocês vão encher a terra. O que é encher a terra? Não é de filhos só, embora haja a bênção dos filhos, mas não é encher a terra dos filhos. Olha só, quando Deus abençoa Adão e Eva, eu quero que vocês pensem nisso. Quando Deus os abençoou, macho e fêmea os fez e os abençoou. Quando Deus os abençoa, essa bênção de Deus vem carregada de uma glória. A criação do homem é carregada de uma glória. Deus os fez um pouco menores que os anjos. Deus deu uma glória, a glória de sermos como Deus. A glória de termos uma inteligência como Deus. A glória de termos uma vontade decisiva na terra. Deus nos encheu com uma glória, e Ele diz assim, essa glória que eu estou manifestando sobre vocês, vocês vão agora manifestar na terra. Vocês vão encher a terra, porque cada vez que vocês forem semelhantes a mim, cada vez que vocês expressarem aquilo que está no céu, a terra vai receber a glória do céu. Poderoso isso, né? Gente, pensa nisso. Generosidade. Toda vez que você tiver atributos comunicáveis, que você for generoso, que você amar, que você perdoar, que você for cheio de graça, todas as vezes que você tiver características, atributos de Deus na terra, você está enchendo a terra da glória de Deus. A glória, aquilo que estava nos céus, aquilo que é poderoso, majestoso, aquela alegria dos céus se manifesta sobre a terra. Encher a terra da glória. Mas aí ele vai dizer o seguinte, mas vocês vão também sujeitar a terra. E aqui entra a questão desse domínio que Deus dá. E aí nós vamos entendendo que Deus nos colocou com uma responsabilidade. É muito interessante, quando a gente vê filhos, né, a gente vê crianças, eu acho que no meu coração é muito voterno, não é materno, é voterno. Eu me desejando netinhos, então tudo que eu fico imaginando, Fica a dica. Fica a dica. E eu fico pensando, uma criança, né? Essa semana estavam crianças lá em casa, eu estava recebendo os sobrinhos. Quando a criança, Deus os confia filhos, a irmã Júlia, que teve um monte de filho, um monte de neto, as crianças, quando elas são entregues a si mesmas, como que eu poderia dizer? O que é uma criança entregue a si mesma? Uma criança que não tem limites, uma criança que não é educada, uma criança que não é lapidada, ela se perde. Existe um domínio sobre nós pais que é para polir essa criança, para que essa criança seja alinhada e alcance o propósito. Entende isso? Isso é um domínio que Deus nos dá. A terra entregue a si mesma, ela também é como essa criança desgovernada. A terra se torna desgovernada sem o nosso domínio. Dá para entender isso? É necessário sujeitar a terra. É necessário colocar limites. E é interessante que quando Deus coloca o homem ali no jardim, Ele dá duas missões, duas responsabilidades sobre a terra. Você vai lavrar, que é o multiplicar, você vai fazer com que a terra produza para você. Olha só, lavrar, a terra vai produzir para que essa glória se manifeste. E você vai proteger, guardar. Existem duas missões sobre a humanidade: produzir e guardar. São as duas ordens que Deus dá. E Deus, Ele coloca isso é uma responsabilidade. Fale comigo, responsabilidade. Responsabilidade é nós entendermos o que nós temos que fazer com aquilo que Deus nos deu. Se Deus nos abençoou, se Deus nos deu uma glória, se Deus deu autoridade e um poder sobre nós, nós precisamos exercer isso. Só que o que acontece? Muitas vezes a nossa mentalidade é uma mentalidade governada pelo inimigo. Porque o inimigo, tudo que o inimigo quer é que você não entenda quem você é. E que você não faça o que você tem que fazer. Tudo que ele quer é que você não pense como Deus pensa. Tudo que ele quer é que você pense que você não é capaz, que você não consegue,
que você não consegue sujeitar a terra, que você não consegue guardar, que você, ai meu Deus, pobre, miserável que eu sou, eu não consigo nada. Que você não consegue produzir fruto. O inimigo quer que você fique numa posição, me ajudem com a palavra. Submissa. Submissa, mas isso, talvez, mas uma palavra dependente, vamos lá. Escravo. Vamos crescer um pouquinho mais, tá indo bem. Medíocre, miserável, tímida. Olha o que é a palavra de Deus, os tímidos. Medrosos. Essa timidez, não a timidez de falar na frente, a timidez de uma apatia, de um medo. Tudo que o inimigo quer é que a gente não entenda o que Deus quer que é sobre nós. Se sentir incapaz. Incapaz, quando a gente não consegue. Vocês acham que Deus se alegra quando você não entende que a glória dele está sobre a tua vida? Ou Deus se alegra quando você entende que a glória dele está sobre a sua vida? Mas qual é o discurso religioso que nós ouvimos? Pensem no discurso religioso. É que nós não temos o direito de desfrutar da glória de Deus. Isso é um engano. E Deus nos deu essa autoridade com responsabilidade, essa mordomia. Olha só, o que é a palavra mordomia? O que vocês entendem por mordomia? Servir, zelar. Olha só, a Bíblia diz que os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. O que é o mordomo? O mordomo não é o dono. Ele tem a posição mais elevada. Ele tem a posição mais alta, mas ele não é o dono. O que significa que ele é um mordomo? Que ele tem que prestar contas. Ele tem autoridade, por exemplo, vamos pensar num mordomo dentro de uma casa. Ele tem autoridade para governar aquela casa de uma maneira, uma autonomia, obrigada, palavra perfeita. Ele tem uma autonomia para governar aquela casa, mas ele não fica toda hora ali, tipo assim, esperando que o dono tome decisão. Tirando o dono, é ele que manda. E ele deve fazer. Já imaginou você contratar um mordomo? Imagine que você fosse riquíssimo. Amém. E você contratasse um mordomo, e o mordomo, assim, ó, pensa só, vou usar o Israel, já que ele tomou posse da palavra. Olha só, o Israel tá lá, casa maravilhosa, negócios, apartamento triplex na frente do mar, o mordomo lá. Aí o mordomo, qual que é a função do mordomo? Ele vai administrar toda aquela casa, ok? Agora imagine se o Israel tivesse um mordomo bem pago, né, com autoridade, e o mordomo ligasse para ele no meio da tarde e falasse assim, acabou a água, o que eu faço? Ou se o mordomo ligasse para ele e falasse assim, acabou o frango, o que eu faço? O que vocês entendem por isso? Existe uma autonomia, uma responsabilidade e uma confiança que Deus deposita sobre nós, que nós seremos capazes de agir. Vamos pensar que o mordomo de Israel, ele vai fazer um cardápio pensando em quem? No Israel. Mas quem que vai assumir a responsabilidade do cardápio? Ele. E eu preciso entender que eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, mas eu tenho autoridade, legalidade para agir em nome de Deus. E que eu tenho que entender a vontade de Deus e eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu não posso ficar esperando. Imagine se o mordomo de Israel liga para ele e diz, acabou a água, o senhor traz água. O que você vai fazer com esse mordomo? Não sei se vocês estão entendendo, mas não é isso que a gente faz? Não sei se sente dúvida ou fica amedrontado com as situações, a gente... É lógico que Deus é o nosso, né? Ele vai dar direcionamentos. Mas vamos pensar que se Ele deu direcionamentos, a palavra tem direcionamentos, eu não posso ficar esperando que Deus venha fazer no meu lugar. Ele confiou, Ele entregou a terra aos homens numa mordomia, no sentido de responsabilidade e administração. Só que nós, o diabo quer roubar isso, porque se nós não governarmos, quem vai governar? E aí nós vamos desenvolver o nosso pensamento. Tem um manualzinho aqui, né, que ele deixou, né, pra gente. Olha aí, ó.
Deixa só eu, antes de eu falar um pouquinho, eu sei que o Rafa já ouviu falar, porque eu sei que o Rafa estava naquela aula, mas o Israel não estava, então eu vou falar para o Israel, tá? Existe também a legalidade. Para que possa agir na terra, tem que ser físico. Por isso o homem ganhou um corpo, que é legal. Um espírito sem corpo é ilegal na terra. Porque Deus entregou aos homens. Gente, só se a gente entender essa verdade, não precisa nem aula. Autoridade espiritual. Se nós entendermos que um espírito é ilegal na terra, se é ilegal, o que nós vamos fazer com ele? Se nós temos autoridade? Ilegal. Pronto? Manda embora. Manda embora. Não tem direito na minha casa, não tem direito por onde eu passo, não tem direito na igreja, não tem direito sobre essa pessoa, não tem direito. Nós temos o poder. Uau! Podia fechar aqui, né? Já deu uma aula, né? Gente, sensacional! Se nós entendemos isso. E essa é a legalidade. Mas além da legalidade, nós temos essa autoridade que somos representantes de Deus na terra. E nós temos essa legalidade física, moral, e nós temos uma autoridade espiritual, porque nós somos espírito. Nós vamos entrar no pecado, entender que nós reconquistamos isso, mas nós somos espírito. Então olha só, o que nós ligamos à terra, o que nós desligamos na terra, aonde está o botão do liga e desliga? Então, e aí onde que a gente acha que está o botão? E a gente age como? Esse entendimento dessa legalidade, autoridade espiritual, porque, olha só, autoridade espiritual significa que nós temos um governo aqui na terra, mas nós transitamos entre a terra e o céu. Criou Deus os céus. E nós podemos transitar nesse reino. Mais pra frente a gente vai entender. Mas isso é autoridade espiritual. Não é só um mundo físico que nós temos um governo. Nós temos um governo no mundo físico e nós temos um governo no mundo espiritual, que nós vamos entender por que nós conquistamos isso. O mundo físico porque Deus nos deu. E aí nós vamos entender o mundo espiritual. O homem deveria guardar, né? Proteger o Éden. Interessante, né? Quando aqui aquele texto diz assim, ó, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Eu acho muito interessante que tem uma versão que diz todo animal que rasteja sobre a terra. É interessante que a cobra rasteja, e Deus já deu a dica ali no começo, falou assim, olha, se surgir uma serpente aí rastejando e querendo governar sobre você, você tem autoridade sobre ela. Mas o homem esqueceu disso. Ele se omitiu nessa função. Então o homem tem essa representação legal para guardar e refletir o governo de Deus em toda a criação. Porque eu vou governar, se há uma mordomia sobre mim, eu vou governar conforme o meu Senhor. Eu vou governar de acordo com aquilo que o meu Senhor pensa. Então essa é a mordomia, né? E essa responsabilidade. Essa responsabilidade, ela é acompanhada da prestação de contas. Não se deixe, como que é? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Aqui nós podíamos entrar em muitas coisas. Teve uma época que eu fiz aqui uns fundamentos, que eu estava falando ali na frente, e um dos fundamentos é a prestação de contas. Que um dia nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Não é para salvação. Não é o tribunal da salvação. Nós que somos crentes em Cristo Jesus já somos salvos. Mas nós vamos apresentar as nossas obras. Se é de pau, de madeira, de feno, de ouro, de prata. Né? Coríntios vai falar sobre isso. Então nós vamos ter uma prestação de contas. Como que nós estamos, se a terra é do Senhor e nós temos a mordomia, como que eu estou lidando com isso? Eu vou prestar conta. Gente, nós não vamos prestar contas só sobre o ministério, que faz parte desse povo, mas de como nós estamos influenciando a terra, como nós estamos frutificando na terra, como que nós estamos multiplicando, qual glória nós estamos manifestando na terra. Nós vamos prestar conta disso. Uau! Isso é muito abrangente.
Como eu lido com o meu tempo, como eu lido com a comida, como que eu lido com o dinheiro, como que eu lido com pessoas, como que eu lido com o que está nas minhas mãos, eu vou prestar contas. Da gente mesmo. Como eu estou dormindo, como que eu estou descansando, se eu estou guardando o meu dia de descanso, se eu não estou guardando. Nós vamos prestar contas. Porque nós temos mordomia na terra. Isso tem que mudar a nossa forma de viver. Eu falo sobre isso sempre para as pessoas, sobre o lixo que a gente O lixo. Porque é uma coisa que está poluindo a terra e entristece Deus. Não, e muito mais do que isso, a comida que nós comemos. Como eu lido com o tempo? Se eu durmo muito, se eu durmo pouco, se eu descanso, como eu administro o que Deus me deu mais precioso, que é o tempo? Mordomia. Responsabilidade que está acompanhada de prestação de contas. Coloca para mim, Natan, Levítico 25, 23. Levítico 25, 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. A terra é do Senhor. Depois a gente vai ver mais para frente lá. Então o que aconteceu? O homem tinha esse poder, essa autoridade, esse governo sobre o mal, sobre tudo, mas aí vem a queda. O que foi a queda? A queda foi uma escolha, uma decisão de dizer: eu não quero estar sujeito à sua vontade. A queda não é o fruto, não é um pecado, tipo, é um pecado sexual. A queda é o pecado da autonomia do ego, no sentido de dizer: eu não quero Deus. Eu quero governar aqui sozinho. Foi uma rebelião contra Deus. Porque é como quem diz: o Senhor cuida dos céus e deixa a terra que a gente dá conta. Eu não quero que o Senhor interfira aqui. Ele deixa de sair de uma posição de submissão, de mordomia, e ele assume uma posição de governo. Só que ele não sabe que nessa tentação, onde diz assim: no dia em que comerdes, os seus olhos se abrirão e você será como Deus, o desejo de querer ser como Deus, ele não entendeu que naquele momento ele estava entregando a Satanás. Ele entrega o poder do governo. E a partir dali, então, o homem, ao invés dele sentir que ele tem todo o poder, quando Satanás vai tentar Jesus no deserto, e ele diz assim, até eu achei interessante, não sei quem que viu, o Milley postou um negócio hoje sobre isso daqui. Meu, sensacional, não sei se vocês assistiram, viram? Meu Deus, coisa forte por lá. Que é o seguinte: quando Satanás chega para Jesus, ele diz assim: se você me adorar e se prostrar diante de mim, tudo isso eu te darei, porque isso me foi entregue. Satanás, ele quando o Adão ele se omite come o fruto, ele toma essa decisão de fazer o que Satanás estava sugerindo, que era que os olhos se abrissem e ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Quando ele toma essa decisão, Satanás na verdade assume esse governo sobre a vida do homem. O pecado entra na humanidade e Satanás assume. Ele só pôde dizer para Jesus: tudo isso eu te darei, porque um dia foi entregue. Aí foi dado para o homem e o homem deu para ele. Deu para ele. E é interessante que o Milley, só abre um parênteses dentro do Milley, que ele fala sobre as autoridades da terra, dos governos, da política. E ele diz que, meu Deus, eu nem sabia que o Milley era crente, nem sei se ele é crente, mas ele falou um negócio, ele usou essa palavra e diz que se nós, como cristãos, não assumirmos esse lugar, Satanás está usando o poder de autoridade. Cara, que vídeo! Ele é amigo daquele de Salvador. De Salvador também é muito crente. Gente, eu fiquei, olha, sério, eu vou até estudar mais sobre esse negócio que ele falou, mas foi um negócio que me arrepiou até o osso, como diz o Gil. Então, a gente entender essa autoridade que foi dada a Satanás por causa da queda e que nós precisamos resgatar, só que nós não poderíamos resgatar. Só Jesus pôde. Por quê? Porque Jesus, ele entra no mesmo lugar da vontade e da submissão, da obediência. Enquanto Adão dá o grito de liberdade, liberdade ou morte, morte, Jesus diz assim: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade.
quando Jesus entrega a submissão completa, a rendição da vontade e entende a sua mordomia aqui na terra, ele restaura aquilo que o Satanás perdeu e que Adão perdeu. Isso é poderoso. E aí, né? Claro, né? Sei que já falei isso também, mas o Israel não ouviu. Que assim, por que Jesus tinha essa autoridade? Porque ele não nasceu em pecado. E ele não nasceu em pecado porque ele não tinha a semente de Adão. Ele não foi gerado pelo sêmen de Adão. Ele foi gerado pelo Espírito. Então ele não tinha o seu espírito morto e ele não estava em pecado. E ele era um homem, tinha que ser em carne. E é por isso que ele consegue, só tinha que ser porque tinha que ter legalidade humana, física. E aí ele consegue restaurar esse poder. E aí olha o que é interessante, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa que eu... Interessante que eu nunca, isso que a pastora falou, eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Ah, é verdade. Não, mas o pior é que são umas coisas meio que aparecem na minha cabeça mesmo. É porque todo mundo fala que Jesus era sem pecado e tal, ele era pelo Espírito Santo, mas ninguém fala o porquê. Né? É a semente, o sêmen, ele não tinha. Sim. Esse detalhezinho. Porque aí quando Adão gera filhos, em Gênesis, eu acho que é 6, vai dizer 5 ou 6, vai dizer assim: e Adão gerou filhos à sua imagem e sua semelhança. E aí Romanos a gente vai entender em Romanos 3:18, porque todos pecaram. Todos estão destituídos. Todos estão destituídos, porque a semente, todos vieram pelo sêmen. Mas Jesus não foi gerado pelo Espírito. Mas ele tinha que ser em carne para poder. Ele tinha que ser gerado em carne para poder ter autoridade. Tudo bem? Entenderam aí? Se tiver dúvida, o Rafael franziu a testa, ficou dúvida alguma coisa aí, Rafa? Não, eu fico lembrando da tanta pregação, porque tipo, o ventre da mulher é um dos lugares mais puros que existe com relação a doenças, essas coisas todas. Então, Jesus foi criado, foi gerado num ventre puro. Ele era puro. Uma criança, quando ela é gerada, tudo ali, ela está num dos ambientes mais limpos, vamos dizer assim, que existe na face da terra. Eu vi um pregador, um cientista falando sobre isso. Coisa linda, né? É tudo assim. É muito maravilhoso. Hoje, até muito tempo, né? Mas hoje a ciência cada vez mais comprovando, né? Tem a ciência mostrando, né? Exatamente. Poder de Por isso que teve que ser uma virgem, né? Foi escolhida para conceber. Então a morte espiritual separou o homem de Deus e a sua capacidade de governar com justiça foi corrompida pelo pecado. Por causa agora dessa corrupção do pecado dentro do homem, então veja só, se nós começamos falando que existia um reino celestial, espiritual, e que era para ser um reflexo aqui na terra, com a separação o homem já não conseguia trazer o que estava lá de cima para cá. Ele não conseguia manifestar o reino de Deus na terra. Então ele começa a manifestar o quê? Um reino caído, um reino maligno. O mundo jaz no maligno. Ele começa agora a manifestar e representar, ainda que ele tenha um governo, mas ele representa agora um governo corrompido, caído e destituído. Sob nova direção. Uma nova direção. Exatamente. E ele não consegue mais trazer esse reino de Deus, né? Então ele se torna essa pessoa agora que não traz a justiça, né? O reino de Deus é paz, justiça e alegria, lembre-se disso, né? Ok. O mundo jaz no maligno, né? 1 João 5,19. E a criação geme aguardando com expectativa. Uau! É Pedro, né? Não, Romanos. É. Romanos 8:19 e 22. Coloca lá, Natan. A terra aguarda com expectativa o quê? A manifestação dos filhos. Qual é a ideia? Qual que é a manifestação dos filhos? Esses filhos que venham governar agora de acordo com o reino. Que venham governar de acordo com o reflexo da eternidade. Que venham governar a partir daquilo que Deus tem. Que governem como mordomos. Que sujeitem a sua vontade. Uau, isso é maravilhoso, gente. Eu não tenho como não me empolgar. Esse assunto é incrível. Ele é maravilhoso, gente. Olha só. Porque a gente... Coloca uma outra versão, Natan. O que é essa manifestação, pastor? A manifestação? É isso? É o reino. É trazermos o reino. A manifestar o quê? O que nós vamos manifestar? Nós vamos manifestar a eternidade aqui na terra. Nós vamos manifestar no espiritual o reino. Então a terra está esperando ser educada.
Lembra que eu falei dos filhos? A terra está esperando ser lapidada pelos filhos. E quando vai acontecer isso? Deve ser agora. Antes da volta de Cristo. Quando tiver consciência, então Deus vai nos despertar essa consciência. Hã? Agora eu entendi. Quase 50. A criação aguarda, a criação da terra, os pássaros. A Larissa gosta de falar até com as plantas. Ela diz que as plantas ficam esperando a ordem dela. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Continua mais uma, mais dois. Aqui na terra fala que é TDAH. Pois a criação foi submetida. Olha, gente, olha esse texto aqui, você vai entender, Israel. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? Adão. Que daí pegou Satanás, entrega para Satanás. Então ele sujeita a terra numa inutilidade, na esperança, continua, de que a própria criação será liberta da escravidão. Gente, olha que tremendo! Quando nós formos assumir a nossa responsabilidade de mordomos da terra, a terra será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma e gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Uau! 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 Maravilhoso! Gente, está na hora da gente despertar, entender quem nós somos e o que Deus está esperando de nós. Não precisava gravar hoje, não. Diga que eu estou muito solta hoje. E Cristo, então, como que ele restaura isso de uma forma, né? A obra de Jesus foi mais que salvação individual, foi a restauração do governo divino sobre a terra. Ao morrer e ressuscitar, ele declarou, coloca lá, Mateus 28, 18. Se Jesus só tivesse morrido, presta bem atenção nisso, nós teríamos os nossos pecados perdoados, porque o sangue dele foi suficiente para a expiação. Mas ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, o que aconteceu com a gente? Ressuscitamos com ele. E o que é ressuscitar com ele? É conquistar a eternidade. É nascer de novo. É de novo termos a vida eterna. Gente, olha só. Se nós ressuscitamos com Cristo, foi ressuscitada a autoridade e o governo dos céus sobre nós. Então, olha só. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Nos céus, porque ele era o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ele se despiu da sua glória e se vestiu da nossa humanidade. Então ele tinha toda a glória nos céus e ele conquistou essa autoridade pela obediência. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E por causa disso Deus lhe deu o nome que é sobre todo mundo. Então a obediência de Jesus fez com que ele tivesse toda a autoridade nos céus e toda a autoridade na terra, porque ele sujeitou a si mesmo aqui na terra e foi obediente também, e não fez a vontade dele, e não pecou, e não caiu, e não cedeu, e não quis ser autossuficiente. Então ele conquistou a autoridade nos céus e na terra. Continua lá, Ana. Portanto, essa é outra, bom, eu faço os discípulos, mas assim, ó, se a gente entender, essa é que eu tava com uma versão aqui um pouco diferente. Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Porque ele ressuscitou, né? Ele derrotou principados e potestades. Colossenses 2,15, meu texto maravilhoso. Olha só, então, quando ele ressuscita, por que a ressurreição? Paulo vai dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. O poder da ressurreição de Jesus está na autoridade que nós recebemos dele. Porque senão nós seríamos perdoados sem poder fazer nada na terra. Nós podemos fazer porque nós ressuscitamos com ele. Aleluia. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Volta um pouquinho, volta no... Volta mais um. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, nós não tínhamos aliança nem com Israel, e nem tinham o direito, que tínhamos nascido mortos já. Deus lhes deu a vida com Cristo, porque ele ressuscitou. E ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que era contra nós. A gente tinha que obedecer a lei, mas não conseguia obedecer a lei. Ele as removeu, pregando-a na cruz. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, uau! Quando o mundo as
coitadinho, ele estava despojando. E eu fico imaginando Jesus entrando no inferno com poder e autoridade e tirando o poder do inimigo. E dizendo: aqui ninguém mais governa, sou eu que governo. Quando vê o cinto assim. E triunfou sobre eles na cruz. Gente, isso é poderoso. Por que nós temos autoridade? Por causa dessa autoridade. Foi nos resgatado daquilo que foi dado lá no jardim, que nós perdemos, agora é resgatado aqui na cruz. Amém? Isso que eu ia perguntar, então aquela autoridade que Adão deu, Jesus pegou de volta. Quando ele toma as chaves do inferno e da morte e despojando, ele vence essa batalha, né? Ele triunfa sobre eles ali na cruz, que ele triunfa sobre Satanás e seus demônios. Ele mostra a autoridade que ele tem, porque lembre-se que o diabo era ilegal na terra. E ele tinha que usar, ainda tem que usar as pessoas para poder fazer isso. Mas Jesus agora tem autoridade legal nos céus e na terra, e debaixo da terra. Todo o poder lhe foi dado. Porque Ele é ilegal, ele é espírito, né? Ele só tem legalidade porque o homem dá. Aí que a gente usa a questão das brechas. Jesus se despiu da carne na cruz. Ele foi expulso de lá, mas ele não foi jogado da terra. Ele entrou na terra pelo homem, pela serpente. Entendeu? E ele só pode agir, por isso que a gente fala legalidade. Se eu dou brecha, ele só pode agir se eu der brecha. Entendeu? Só que quando Jesus vem, Jesus tem uma autoridade que ele não tem. É incomparável, gente. Às vezes as pessoas colocam o diabo e Jesus, é incomparável. Não, eu sei, mas eu tô dizendo assim, porque às vezes na mente do crente, às vezes parece que tá uma batalha ali. É incomparável. Não tem batalha. Ele já venceu, já triunfou sobre eles. Quem que não está entendendo isso? Somos nós. Nós que não entendemos isso. Você viu como essa aula é importante? Por causa do sentimento de inferioridade. De inferioridade e de mentira, porque é ilegalidade. O diabo, ele vai dar sugestões. E como eu vou me comportar, ele vai agir. Então, se ele consegue me deixar no cativeiro, se ele consegue me manter, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Fortalezas são esses lugares que Satanás nos coloca e que a gente pensa assim, não consigo romper. Sabe aquela história do elefantinho? Que o elefantinho era bebê, e aí amarraram uma corda no pezinho do elefantinho, e quando ele ia sair, travava o pezinho dele. O elefantinho cresceu, e ele continuou no mesmo lugar. Lembra o circo das pulgas? Que a pulga tinha um limite, depois tira aquele limite, ela continua pulando só naquela altura. Isso são fortalezas. Quando o diabo faz com que a gente pense que a gente não é quem deveria ser. Condicionamento. O diabo vai agir na nossa vida por condicionamento. Se nós entendermos quem nós somos e esse poder e autoridade, muda tudo. Gente, deveria ser, como que eu vou dizer a palavra? Inadmissível um crente ter medo do diabo. Mas fala de expulsar demônio de um monte de crente. Isso aí eu ia falar agora. Tem pastores aí que ficam com medo de ir na casa de certas pessoas. Pelo amor de Deus. Porque não entende o poder que Jesus já liberou para ele. Mateus, Natan, 16, 19. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Porque nós temos legalidade, autoridade. E nós estamos aqui na terra. Nós não podemos ficar esperando que Jesus venha. Ele já veio, já fez. E nós temos que usar essa autoridade. E aí tem uma palavra que diz assim: nenhum dos meus planos serão frustrados. Né? O Senhor fala. Nenhum dos meus planos serão frustrados. E outro dia eu estava pensando nesse texto e estava pensando em Adão. E muitas vezes eu considerei a humanidade um plano frustrado. Né? Assim, nunca falei, publiquei, mas lá dentro eu ficava pensando: por que Deus criou o homem? Por que não destruiu tudo? Deu errado, né? Alguma vez você já deve ter pensado nisso, né? Deu tudo errado. A gente fica pensando, deu tudo errado, tentou, o homem é cabeça dura, né? E aí outro dia eu pensando, né, que diz assim, o primeiro Adão e o último Adão.
E, gente, quando nós entendermos, eu não sei se eu vou conseguir explicar porque isso é uma coisa nova no meu coração, mas assim, ó, quando nós entendermos que o último Adão é o plano perfeito da humanidade, que não foi frustrado, a humanidade não foi um erro, e que ele consertou e resolveu em Cristo Jesus. Forte, né? Não sei se para vocês, mas para mim faz muito sentido. Tudo que a gente olha para a história é que estava errado, mas a gente esquece de olhar a partir de Cristo que está tudo certo. Não foi frustrado nenhum plano do Senhor. O plano de humanidade plena e perfeita está em Cristo. Então, o que não concluiu em Adão está concluído em Cristo. Só faltou o homem assumir. E nós agora não somos da linhagem de Adão, Mas sim de Cristo. de Cristo. E talvez um pouco mais além, o Adão está fazendo parte desse processo. O ser humano entender as coisas de Deus. Está sendo restaurado, né? Pastor, desculpa perguntar, mas eu sou leigo, eu não tenho um aprofundamento bíblico nem estudo. Porém, se a humanidade foi dizimada no dilúvio, por que persistiu a parte adâmica assim? Por quê? Por causa da semente. Quem passou? Semente, todo semente. A partir de Adão, Noé, ele foi redimido para começar porque estava podridão, mas ele já era um homem morto espiritualmente. Certo. Então a semente dele, só em Cristo que ela é regenerada completamente. Porque daí não é da semente, é imagem e semelhança de Deus mesmo. Porque daí não pega a semente de Adão. Mas nós que nascemos nele agora, temos a semente de Cristo. Nós somos enxertados. E a palavra de Deus diz que nós somos a semente de Cristo. Lindo, né? Maravilhoso, Glória a gente. Deus. Glória a Deus. Então, Cristo como um novo Adão, onde o primeiro falhou, o segundo triunfou. Ele foi perfeito, recuperando a autoridade perdida. Aí ele dá o poder delegado à igreja, que foi esse texto que nós lemos. A igreja, como que a igreja é chamada? Não é chamada do corpo de Cristo? O corpo, legalidade na terra. O corpo legal para agir na terra. Existe um cabeça, que a gente está sujeito, e a autoridade legal na terra, que é o corpo. Por isso que nós somos o corpo de Cristo, né? E seu governo na terra, então nós temos esse poder como embaixador. 2 Coríntios 5:20. Meu Deus, já é 9 horas. Eu achei que eu ia falar 15 minutos. Prometi falar isso. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E Deus faz isso. Ó, somos o quê? O que é um embaixador? Gente, olha só. Se tiver uma embaixada, vamos pensar que nós estejamos no Iraque. Mas lá dentro do Iraque existe uma embaixada americana. Ou brasileira. Tudo bem, a gente é brasileiro. É que eu fiquei pensando no Iraque. Não, é porque eu tô pensando justamente na guerra, né? Que o Iraque, né? Vamos pensar, não vou deixar o americano porque vai fazer sentido. Se tiver uma embaixada americana, quais são as regras e leis que correm dentro daquela embaixada? Mas ela não está no território do Iraque? Mas não é a lei americana? Mas toda embaixada, o território da embaixada é território do país que ela representa. Aqui no Brasil, todas as embaixadas. Todas as embaixadas. A lei, o que funciona ali, é isso que eu queria que vocês pensassem. Quando nós somos embaixadores, sobre qual lei nós estamos? Do reino. Qual o governo que está sobre nós? Embora nós estejamos num território hostil, nós representamos esse reino. E o governo que está sobre nós, ninguém pode nos prender dentro da nossa embaixada. Ninguém pode fazer um atentado contra nós na embaixada. Porque por isso que nós somos estrangeiros e peregrinos. Mas nós fazemos... Gente, se nós entendêssemos isso, embaixada, o que nós somos, sobre qual governo nós estamos, muitas ansiedades da nossa vida iam melhorar. Porque o governo brasileiro pode estar em crise e decadência. Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque eu estou dentro de uma embaixada, que é do reino de Deus. De abundância, de justiça, de paz, de alegria.
de poder, de autoridade. Embaixadores. Amém. Vamos lá. Me empolgo demais. Então, como que nós governamos com responsabilidade? Nós governamos pela palavra. A declaração da nossa boca, a morte e a vida estão no poder da nossa língua. É isso que é o pessoal que tem ansiedade tem que entender. Tem que entender. Gente, o poder da palavra, Tiago vai dizer o seguinte, que um pequeno leme dirige um navio e uma pequena fagulha incendeia um bosque. Provérbios vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Nós, como embaixadores, tendo consciência de autoridade, de mordomia, de responsabilidade, como que nós deveríamos governar? Se entendemos que o governo celestial é um governo de palavra, o governo dos céus é um governo que age por palavra, por decretos. E nós, como lidamos com a nossa boca? Então, a nossa, digamos assim, as nossas falhas no governo, as nossas incapacidades de mordomia estão no poder da nossa língua. Porque nós não estamos conscientes para governar. Eu estou conseguindo explicar? Deu para entender isso? O reino dos céus criou Deus todas as coisas pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa na terra. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O poder da palavra, a palavra de Deus e o alinhamento da nossa língua com o que Deus pensa, governa a terra. A manifestação dos filhos de Deus está no poder da palavra. Se nós liberarmos palavras, eu contei um testemunho para a Larissa agora há pouco de uma pessoa que liberou uma palavra de morte. Ela liberou uma palavra, ela não tinha consciência disso. 10 dias depois a pessoa morreu. Eu fui fazer um aconselhamento para ela, hoje ela estava apavorada. Se nós entendêssemos o poder da nossa palavra. Só que sabe o que a gente faz? A gente concorda com o inimigo. A gente se alinha com o inimigo. Como que a gente se alinha com o inimigo? Sempre dando chave. Quando a gente concorda, diz assim, ai, o Brasil tá ruim mesmo, não sei o que vai ser da minha vida, tô ferrado, vou morrer, essa doença, e se eu morrer, e se eu tô doente? Vocês estão entendendo? Eu estou concordando com o mundo. Ou nós concordamos com o Senhor, ou nós concordamos com o mundo, com o diabo. Ou nós dominamos, somos dominados. Né? Ou dominamos ou somos dominados. Às vezes uma palavra simples. Ai, tô morrendo de dor de cabeça. Não sei se isso vai dar certo. Gente, nós estamos governando. Nós não temos consciência que somos embaixadores nessa terra. E se o reino governa pela palavra, nós governamos pela palavra. Pela oração. Governamos pela oração. O que a oração é, gente? A oração, já falei aqui também. Fala para o Israel. A oração... Eu já estou no Israel, é o primeiro dia que ele vem, né? A oração não é eu chegar com uma lista diante de Deus para que Deus faça a minha vontade. Encurralar Deus, né? Gente, não é convencer Deus. Sabe o que as pessoas acham? Eu vou jejuar, vou orar, vou subir no monte porque eu quero que Deus me dê. E eu chego com uma lista e eu faço de tudo. Eu digo, Senhor, eu sou vazia. Eu não estou nem comendo, Senhor. Olha, eu estou te obedecendo. Faz o que eu estou te pedindo. Eu já fiz Cara, é isso que nós fazemos. E o que é a oração? A oração é eu chegar diante de Deus, conversar com Ele sobre um assunto e entender o direcionamento dEle para a minha vida, para que eu possa agir na terra. É ouvir Deus. Não é só falar. Olha a oração de Jesus do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Eu preciso entender o que está no teu reino para que eu viva aqui na terra. E seja feita a tua vontade aqui na minha vida, como ela já está escrita nos céus. É muito mais sobre ouvir do que sobre falar. É estar na presença de Deus. Como que nós governamos? Tendo as instruções. Jesus passava uma noite inteira, 8 horas na presença de Deus, orando, falando com o Pai, e 8 segundos diante de um demônio, e 3 segundos diante de um leproso. Por quê? Porque ele entendia o direcionamento do reino.
E a gente acha que tem que ficar diante de Deus para convencer Deus a fazer a nossa vontade. Está tudo errado. Mas a terra aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós vamos viver isso. Vamos viver uma plenitude. Pela justiça e amor, governamos pela justiça. O reino de Deus é justiça. Quando nós sabemos administrar recursos, cuidamos da criação, que foi falado aqui, influenciamos a sociedade com os valores do reino, quando nós entendemos quais são... Jesus vai dizer assim, ó, arrependei-vos porque é chegado sobre vós o reino de Deus. Mude a forma de pensar, porque agora existe um governo de uma embaixada, da qual vocês têm acesso e pertencem, e que vocês agora podem fazer. Então, a partir de agora, vocês não vão mais pensar com as justiças do mundo, vocês vão pensar com a justiça do reino. E quando vocês manifestarem essa justiça do reino, quando vocês andarem a segunda milha, der outra face, quando vocês forem pacificadores, quando vocês perdoarem os vossos inimigos, quando vocês orarem por aqueles que vos perseguem, quando vocês entenderem a justiça do reino, então vai manifestar esse reino na terra. E a terra está aguardando essa manifestação. Faz sentido? E como que nós governamos? Pela batalha espiritual. Por que pela batalha espiritual? Porque nós entendemos quem somos, temos consciência do que somos, da nossa identidade, do nosso poder, da legalidade. Gente, se nós entendemos de fato quem nós somos e a ilegalidade de Satanás, pronto, tá feito. Meu Deus, se a igreja entendesse isso, né? Se eu entendesse tudo isso que eu estou falando, Jesus amado. Deus gosta que a gente pleiteie. Temos que tomar posse, resistir o inimigo com as armas espirituais. Efésios 6, né? Entendermos, não vou entrar em Efésios 6, porque senão eu vou demorar muito, mas até coloca para mim 1 Coríntios 4:2. Aquele texto lá que fala que Jesus, nós somos reis, sacerdotes. Isso Vai não... chegar, tu vai chegar nele. Vou chegar nele. O que se requer desses administradores? Ó, o que Deus requer de nós? Ó, o que se requer desse? Nós somos o quê? Mordomos, administradores. E o que Deus requer de nós? Que sejamos fiéis ao quê? Fiéis ao reino. Fiéis à justiça do reino, aos valores do reino, à verdade do reino, à palavra do reino. Glorioso. Vamos lá, vamos para o texto do meu irmão. O poder da igreja, né? A agência do céu na terra, embaixada. A igreja não é um edifício, é uma comunidade de reis e sacerdotes. Apocalipse 1. Apocalipse 1:6. Chamada a exercer domínio espiritual. Então aqui, ó. Conseguiu? É Apocalipse 1:6. Olha lá. Constituindo-nos. Constituindo quem? Nós. Reino. Reis. Governo do reino. Governo do reino. Reis e sacerdotes. Ó, reis e sacerdotes. Governo na terra. Sacerdote representante do céu. Eu trago a representação do céu no governo na terra. Reis e sacerdotes. Eu não preciso mais de intermediários, porque eu já tenho Cristo Jesus, que me deu esse livre acesso por um novo e vivo caminho. Eu posso chegar com ousadia diante do trono. Então eu já tenho essa ligação para trazer, manifestar no sacerdócio o céu aqui na terra, com o governo. Como que eu manifesto o céu na terra? Com o governo. O que é o governo? Com palavras, com justiça, com os valores do reino. Eu tenho que trazer isso e manifestar na terra. Reis e sacerdotes. Faz sentido? Quer colocar alguma coisa aqui? Você gosta desse texto? Então nós somos chamados a exercer esse domínio espiritual. Olha só, Mateus 16:18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, nós temos poder para avançar. Não é ficar esperando o ataque. Nós temos poder para avançar. O domínio, por isso que a terra está aguardando a nossa manifestação. O nosso posicionamento. Poder para quê? Para proclamar o evangelho do reino de Deus. O que é a palavra evangelho? Uma boa notícia. Uma boa notícia do reino. Qual que é a boa notícia do reino? Nós estávamos separados e agora fomos reconciliados.
Nós éramos inimigos, agora somos filhos. Existe uma boa notícia. Existe uma boa notícia. Nós não precisamos mais governar sozinhos sobre a terra. Agora o reino de Deus está sobre nós. Nós temos... Olha quantas boas notícias eu dei para vocês hoje. Sim ou não? Lembrei, vocês já sabem. Só lembrar. Nós temos muitas boas notícias. O diabo não pode mais prevalecer na nossa vida. Não pode mais prevalecer na nossa casa. Nós não podemos mais ter pensamentos de destruição e de morte e de derrota. Salvação não é só céu. Salvação não é só livrar do inferno. Salvação é a restauração plena do poder e autoridade que Cristo nos deu. Por isso que nós temos poder e autoridade sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre a fraqueza. A boa notícia, o Evangelho. Isso é o Evangelho. As pessoas estão morrendo e os filhos não estão manifestando o Evangelho. É isso que Jesus tentou fazer na vida dele, para que a gente entendesse. Ele não tentou, ele fez, né? Mas a gente não entende. Ele conseguiu fazer, né? E olha só o que ele diz. E vocês farão obras ainda maiores do que eu. Por quê? Porque ele era um. Nós somos um exército sobre a terra. Amém. Glória a Deus. Meu Deus! Cadê a igreja para ouvir a verdade do Evangelho? Né? Você se desvirtuou. Vontade de gritar na rua. Apenas é muito pouco, né? Hã? Você ser abençoado, você... aquilo que o Evangelho propõe hoje é muito pouco perante a imensidão de tudo isso. Né? Sim. Só uma bênção, um carro, uma casa. Meu Deus. É muito pouco, isso aí é bom. É mentalidade carnal, humana, terrena. Né? Então, gente, nós temos que proclamar esse Evangelho com sinais. Coloca lá Marcos 16, 17 e 18. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não, né? E esses sinais acompanharão os que creem. Amém. Em meu nome, o nome que foi dado sobre todo nome, nos céus, na terra, debaixo da terra. Vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e porão as mãos sobre os doentes, o reino, o Evangelho se manifestando, e esses ficarão curados. Aleluia. Gente, falar em línguas, eu falo isso quase toda vez que eu prego aqui. Falar em línguas é poderoso. Por quê? Porque eu estou falando a língua do reino e eu estou entendendo a mensagem do reino. Eu estou entrando nessa outra dimensão, eu estou transitando da terra nos céus. Preciso buscar isso, buscar, querer e desejar isso. Manifestar o reino em todas as esferas, família, cultura, governo, economia. A autoridade da igreja, ela é coletiva. Existe um poder quando nós estamos juntos, 2 ou 3 reunidos. Existe um poder de autoridade, de ligar e desligar. Existe uma força imparável, lembrei do imparável, uma força imparável contra o império das trevas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então gente, olha só, a gente pensa que as pessoas vão para o inferno porque elas cometem pecados, tá? Vamos lá. A gente acha que as pessoas vão para o inferno porque elas adulteram, porque são homossexuais, porque roubam, porque matam, porque isso, porque aquilo. Você sabe por que as pessoas vão para o inferno? Eu sei. Elas já estão condenadas. Por quê? Elas não creem que Jesus é o Salvador. Isso daí. E aí, qual é a mensagem que a igreja prega? Pare de fumar, pare de beber. Gente, tá errado. As pessoas já estão condenadas porque não creem no Filho. Como nós estávamos. O que elas precisam saber? Você não precisa mais estar sob condenação. Você foi liberto porque Jesus veio e pagou o preço por você. Olha como a mensagem de pregação do Evangelho também não está alinhada. Quando eu digo que a igreja precisa passar por uma reforma, é uma reforma poderosa. Porque eles já estão condenados por não crer. Se ele crê, está salvo. É que hoje virou barganha, né? O Evangelho virou barganha. Mas a mensagem... Eu só faço se Deus me der. Ou só... Não, gente, pelo amor de Deus. Vou fazer para Deus me dar. Se Deus me dá também. Enfim, né? Vocês estão me entendendo? Tá tudo bem? Opa. Ok, vamos lá. Então a gente precisa entender que nós temos esse poder nas portas. Por que eu falei isso? Porque as portas do inferno é nós tirarmos pessoas com o Evangelho. É dizer, você estava condenado,
mas há uma salvação para você. Cristo morreu por você, Ele te substituiu. Você agora não é mais pecador. Você se tornou salvo, santo em Cristo Jesus. A tua alma vai ser regenerada. Pedro vai dizer assim: desenvolvei a vossa salvação. Esse processo na tua alma é desenvolver a vossa salvação. Mas você já está salvo. Você já é santo. Nos olhos de Deus, você já é santo. Separado do mundo, você já está na embaixada. Você já não está mais nesse mundo. Amém? Amém. Vamos lá. Tô acabando, tá lá. Então, nosso posicionamento é viver e governar como filhos. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, com uma consciência de quem nós somos em Cristo. Mas eu só sei quem eu sou em Cristo se eu sei quem Cristo é. Um monte de crente não sabe quem Cristo é. E não adora porque não sabe quem Ele é. Então, a consciência de quem Cristo é, de que nós somos seus filhos, e de que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, e que somos reis e sacerdotes, governo e manifestar o reino. Fez sentido reis e sacerdotes para vocês? Aquele que até mordomo. Mordomia. Então eu preciso ter essa consciência. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Se eu não sei quem eu sou, qualquer sugestão eu aceito. Resgate da identidade, né? Identidade. E aí, não posso dar essa aula, se eu entrar nisso eu vou ficar 1 hora, que é a minha aula predileta. Vamos lá. Prática, agir com fé. Como que eu vou praticar a palavra? Declarando a palavra. Gente, nós precisamos conhecer a palavra. Assim como se eu não conheço a Cristo, eu não sei quem eu sou. Se eu não conheço a palavra, eu não vou declarar o que eu devo declarar. O entendimento da palavra é fundamental para o governo. Porque se nós governamos pela palavra, mas eu não estou alinhada com a palavra, o meu governo vai ser um péssimo governo. Então, o agir, o praticar é trazer declarações sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a existência, sobre onde nós estamos, sobre entendimento, posicionamento. Como que nós governamos? Com responsabilidade, entendendo essa mordomia e que Deus, nós vamos prestar contas disso. Eu preciso entender, Deus está olhando para mim, está contando comigo nesse tempo. E para tudo, não é só para dentro da igreja. Não, não é. Aqui é lugar de comunhão, de aprendizado, mas é lá fora que nós vamos praticar. Amém? Responsabilidade. Por último, influência. Como que nós influenciamos? Quais sois o sal da terra? Primeiro, ensinando as pessoas que o Filho veio para o mundo para salvar eles. Isso. Mas assim, ó, sal da terra e luz do mundo. 2 palavras, terra e mundo. A terra aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, o sal. As pessoas estão esperando, a criação está esperando a nossa manifestação. E luz do mundo. O que é a luz do mundo? O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. E o mundo que estava em trevas viu uma grande luz. O sistema desse mundo, a filosofia desse mundo está em trevas. Quando nós esclarecemos com a verdade da luz, quando nós manifestamos a luz de Cristo, as pessoas saem da ignorância. Trevas é ignorância. Elas não sabem que estão condenadas. Também um exemplo, né, que a Bíblia fala, império das trevas e reino da luz. O império, ele traz no ambiente, ele faz o povo escravo. Essa diferença do império das trevas e o reino da luz. O reino é conquistado. Olha que legal, entendeu? Não. O império é a escravidão. Ele te oprime, Tirania. ele te obriga a uma tirania. E o reino é conquistado. Você conquista o reino. Entendeu? Filho de peixe, peixe é. Reino, se o reino está em nós, esse reino ele precisa conquistar. Por isso que as portas do inferno não vão para prevalecer. Ela não gosta de falar, mas fala muito bem. Amém. Oramos. O Natan já apontou para a câmera. Foi bom para você? Entendeu?